capítulo de número 6. Nesta noite, irmãos, eu pensei num tema. É claro, eu não estou pensando no tema, porque o tema é missões. Mas eu pensei num texto e me senti direcionado por Deus a falar, a trazer um despertamento sobre missões. E quando eu estava pensando sobre missões, como eu vou falar sobre? O que vou falar sobre missões? Então, a tônica da mensagem hoje, principal, é nos conscientizarmos que nós precisamos evangelizar, certo? Embora nós iremos falar sobre a obra missionária, a evangelização está dentro desse bojo. Louvado seja Deus, que não existe missões sem pregação do Evangelho. Se não houver pregação do Evangelho, não é missões, é indústria. E precisamos reconhecer isso. Eu peço a alguém que desligue esse ventilador, por favor. Eu não posso concentrar aqui, porque está o irmão João. Diz, pastor, eu vou gravar a mensagem e colocar no YouTube. Diz, amém. Amém, irmãos? Então, está sendo gravado. Efésios 6, 18 ao 20. Quem encontrou, diga amém. Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, assim como Paulo, como representantes e embaixadores do Teu Evangelho. Aprove a Ti nos escolher em meio a uma multidão de pessoas. Tu nos chamou, nos escolheu para estarmos aqui na Tua presença. E nesta noite, Senhor, somos gratos a Ti por isso. O culto que prestamos a Ti é um culto de ação de graças, tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer, porque temos posto a nossa confiança em Ti, Pai. Pai, nesta noite fala conosco, diz o que Tu queres que eu te faça, Senhor, que eu faça para a Tua obra. Me ensina, Senhor, a ser um crente missionário, a ser um crente, Senhor, empreendedor na Tua obra. Senhor Deus, me capacita, me dá estrutura, Senhor, psíquica, moral, espiritual, material, para que eu venha ser achado fazendo a Tua vontade, Senhor. Eu não falo mas eu falo todos aqui nesta noite, Senhor. A minha oração é por todos, eu falo em nome de todos que estão aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite nós saiamos aqui responsabilizados, avivados e mais comprometidos com o Teu reino, Senhor, de qual esta igreja, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil faz parte. Senhor, nós somos membros do Teu reino, somos agências do Teu reino, Senhor, em nome do Pater, em nome do Senhor, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, e enviamos para a glória do Teu nome. Amém. Podem sentar.
Meus amados irmãos, o próprio Deus, diante da queda do homem, providenciou uma solução ao problema do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é considerado pelos estudiosos das instituições, sociólogos, que Gênesis 3,15 é o próprio Evangelho. É o primeiro Evangelho pregado, onde Deus se tornou o primeiro missionário para resgatar o que se havia feito. E a promessa do filho, da mulher, do descendente, da semente, foi algo que Deus preparou de antemão, antes da fundação do mundo. E desta forma, meus irmãos, o Evangelho foi pregado pelo nosso Senhor, nosso Deus e Pai. Tudo se processou para que desta forma chegasse em Cristo. Tudo foi conduzido. E os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis falam desse tratamento de Deus com a humanidade. Deus chamando os homens, Deus chamando Noé, comissionando os homens, para que eles fossem portadores da mensagem. Noé tipifica muito bem isso, onde Deus mandou Noé construir uma arca, e a arca tipifica Cristo, a salvação para a humanidade da sua época. Mas a obra de missões, o tratado missiológico, ele deixa-se florescer com o chamado de Abraão. A forma específica de Deus tratar com o povo escolhido por ele, o povo eleito por ele. Deus escolhe o povo de Israel na pessoa de Abraão, para que dessa forma delinear a obra missionária. O chamado de Abraão é a espinha dorsal da missiologia cristã, da missiologia salvífica de Cristo, porque marca o início, o afunilamento de uma nova etapa do processo da salvação do homem. Deus chama Abraão, tira-o de uma terra pagã, de uma terra recheada de ídolos, que era a Babilônia, os caldeus. E o chamado de Abraão marca o início de um novo momento para a história da salvação humana. O Abraão vem em Israel, e dessa forma Deus trata de forma específica com o povo, para ser testemunha às nações. Não apenas ser um povo portadores da palavra, da lei, não apenas para ser um povo portador das bênçãos, mas também um povo para ser portador das responsabilidades. E dessa forma, no processo da história de Israel não entendia, não entendeu isso, porque se fechou diante de si, se fechou diante da proposta universal. Eu não falo de universalismo, mas na proposta que Deus tinha para o universo, para os homens, onde Israel seria um instrumento de Deus para a proclamação do Evangelho, para a proclamação da salvação, para a proclamação de que as nações viessem a adorar ao Deus de Israel. Mas o Deus de Israel não era apenas Israel. O coração de Deus, o sentimento de Deus, a vontade de Deus era que os homens, as nações, se dobrassem e reconhecessem Deus através de Israel. Então Israel seria uma espécie de um hino que atrairia as nações, que atrairia os povos. E nós percebemos ao lermos a palavra, e nós não podemos nem ir, nós não precisamos nem ir para histórias extra-bíblicas, mas a própria Bíblia nos revela
se perdeu no processo histórico, mas mesmo assim Deus não desistiu de Israel. Você vê o período de Juízes, foi um período de apostasia por parte de Israel. Mas mesmo assim, Deus, para cumprir a sua palavra, para cumprir o seu propósito, Deus guardou o remanescente. Não foi uma reprovação total. Deus guardou alguns para que o seu propósito, para que o Gênesis 3,15 se processasse. Louvado seja Deus. Nós percebemos muito isso muito bem quando o reino de Israel se divide depois da morte de Salomão, onde havia agora dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, as 10 tribos, o reino do sul, 2 tribos, Benjamim, Judá e parte de Benjamim. E a gente vê a mão de Deus no processo da história humana, né? Interessante isso. Porque muitos historiadores querem tirar Deus da história, mas a gente percebe que Deus está conduzindo a história para que o Messias viesse ao mundo e morrer por nós. Louvado seja Deus. E a gente percebe que o reino do norte, você vai estudar, houveram entre 9 a 10 dinastias diferentes. Mas o reino do sul só tinha uma dinastia, um sangue puro, né? Sem mistura, para mostrar que Deus estava e está conduzindo a história dos homens. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aí Jesus veio ao mundo, Israel endurece seu coração, mas é um propósito de Deus esse endurecimento, porque nós não somos fruto de uma rejeição, nós somos fruto do plano de Deus para nós, embora tenhamos essa percepção, porque Israel rejeitou, nós somos incluídos, não, nós já estamos incluídos nesse plano, nós os gentios, que eram chamados assim pelo povo de Israel, que nascia em Jerusalém, nós, o mundo, fazia e faz parte do plano de Deus para a salvação, uma visão universal, global. Louvado seja o nome do Senhor, que o Deus tem para os homens. E o livro de Apocalipse nos revela isso: multidões entre raças, tribos e nações virão e adorarão ao Rei de Israel, ao Rei de Israel, ao Senhor. Então é importante, a igreja agora, depois da morte de Cristo, é comissionada. E muitos veem, Israel, igreja de Israel, e aí cria-se um processo escatológico, um plano para um plano para outro e tal. Mas o que nós percebemos, irmãos, dentro das entrelinhas, é que é só povo, é uma só igreja. Aleluia! É um só povo que foi chamado pelo Senhor. E temos agora essa incumbência no Novo Testamento como igreja, para pregar o Evangelho. Agora não como Israel, que atrairia as nações, mas que agora nós sairíamos, processo de sair, de ir até os homens pregar o Evangelho. E alguns cristãos falam dessa força centrífuga e essa centrífuga, vindo para o centro de Israel, centrífuga, saindo do centro, uma linguagem usada na física. E as nações, e a igreja saiu, Deus espalhou Israel, a igreja cumpre, aliás, Deus cumpre o seu plano. Jesus veio para Israel, Jesus nasceu em Israel, Jesus veio como judeu, cumpriu o seu plano, o Messias vem em Jerusalém, morre em Jerusalém, e a igreja nasce em Jerusalém, Atos 2. Agora Deus precisava espalhar, e a perseguição veio para espalhar esse povo. Atos capítulo 2, que é a festa do Pentecostes. Interessante como Deus é estratégico, e Deus usou aquela multidão de pessoas que estavam ali para o Pentecostes, que é uma das festas mais tão importantes quanto a festa dos pães asmos, que era a festa pascal, a Páscoa, a festa pascal. E a Páscoa, o Pentecostes era 50 dias após a Páscoa.
um povo que o adorasse, um povo que o reverenciasse. Deus nos resgatou para a glória do seu nome, e que também nós fôssemos luz, que fôssemos testemunha às nações. Esse é o papel da igreja, esse é o meu, o seu, nosso, irmãos. E aqui a igreja pode durar mais 200, 300, 400 anos, não sei, mas esse sempre será o papel de todos aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus e de pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa quem seja, como igreja, fomos chamados. A palavra igreja vem de eclésia, arrancados, tirados, lá fora, chamados, fomos chamados do mundo, somos igreja. Deus nos resgatou do mundo, e agora Deus nos coloca no mundo, restaurados, transformados pelo poder do Espírito Santo, como enviados de volta a esse mundo para sermos testemunhas eficazes. Aleluia, glória a Deus. O importante, irmãos, é que nós não estamos só nessa empreitada. Essa guerra, aqui, Efésios 6, retrata muito bem a batalha espiritual que Paulo estava travando, certo? Porque estava aqui em Efésios, aqui diz que estava preso, ele fala que estava em cadeias, no verso 20. Revela muito bem a guerra espiritual que a igreja enfrenta ao pregar o Evangelho. E essas guerras, irmãos, elas não vêm apenas externas, elas são internas, elas são nossas. Os principais desafios são os nossos que nós enfrentamos, o eu, o nosso ego. Os obstáculos maiores não são os de fora, são os nossos próprios obstáculos. Enfado, canseiro, preguiça, cansaço, negligência. Esses são os piores. E não venha me dizer a você não, que não é não, porque eu sei que eu também sinto isso. Eu sinto isso. A barreira, a dificuldade, a desmotivação, mesmo sabendo que é esse o nosso papel. O que é que nós temos que pedir a Deus? A capacitação. O Senhor me impulsiona, me move, Senhor. E é essa dependência de Deus que nos faz ir, que nos faz avançar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, somos chamados no mundo como igreja para sermos enviados a este mundo para sermos testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, Atos 1:8, Jesus diz assim: olha, eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito e vocês serão minhas testemunhas. E esse derramamento, essa promessa do derramamento do Espírito prometido lá no livro do profeta Joel se realiza em Atos dos Apóstolos. O poder capacitador e revestidor de Deus para que a igreja testemunhasse de forma eficaz. Irmãos, precisamos deste poder, precisamos deste revestimento. E eu quero dizer para vocês que vocês já receberam esse poder, vocês já receberam esse revestimento de poder. Aleluia. Louvado seja Deus. Para proclamar o Evangelho, que é uma tarefa de todos nós. Todos nós. Vocês têm consciência de que Cristo é para você? De que Cristo fez por você? Então, pode ter certeza, você está alistado para lutar pela causa do Senhor. Você está alistado. O Evangelho, a pregação do Evangelho é uma tarefa de todos. E às vezes a gente não, deixa para o pastor pregar, deixa para o irmão que é chamado a pregar, deixa para fulano que é chamado a pregar. Eu não sou evangelista, eu sou pastor. Eu não tenho esse chamado evangelista. Tem gente que tem um chamado evangelista de pregar. E é o verdadeiro evangelista, Mas isso é a questão do dom. Mas todos nós, primordialmente, somos evangelistas, precisamos pregar o Evangelho. Porque como eu digo isso, eu não sou evangelista, sou pastor, mas eu estou evangelizando, mesmo sabendo que não tendo esse dom que alguns têm de chegar e falar de Jesus, parece que de uma maneira tão espontânea,
o chamado dele é evangelizar e não pastorear. E às vezes o chamado de outro é ser mestre e não ser pastor. Igual o pastor, ele também tem um cunho de mestre, porque ele está ensinando a igreja. Mas, meus irmãos, pegar o evangelho não é uma questão de vocação, é uma questão de entender que Jesus fez por nós. Mesmo entendendo que o meu chamado não é de ser um evangelista, mas o meu chamado é pregar o evangelho. E eu vou nessa força, sabedor, irmãos, do que Jesus fez por mim, e dessa forma testemunhar as outras pessoas. Louvados, que Deus nos dá graça para isso. A evangelização dos povos é uma tarefa imperativa, intransferível e inadiável. É urgente, irmãos. Não podemos deixar para amanhã. A evangelização não pode ser algo que você prorrogue. Não, é hoje. O ano aceitável do Senhor é hoje. Louvado seja Deus. E nós temos, irmãos, onde nós andamos, a oportunidade de pregar o evangelho. O problema é que, em nome de uma ética, nós pecamos. Não vou falar de religião, porque se eu vou pegar o evangelho, eu estou falando de religião. Em nome da ética, eu me omito, eu sou isso. Irmãos, e quem vai cobrar isso de nós? É o Senhor. Não sou eu, é o Senhor. E a grande questão é: o que eu posso? Então, se nós somos chamados para pregar o evangelho, o que posso fazer por missões? Como eu posso participar como cristão dessa urgente empreitada? Onde eu me enquadro nesse projeto de Deus para alcançar aqueles pelos quais Cristo morreu? A primeira coisa que devemos fazer é orar por missões. Oração. Eu posso orar por missões. Em Efésios 18 ao 20, Paulo está conclamando a igreja a orar por ele, orar pelos missionários, orar por Paulo. Louvado seja Deus. Quando ele se reporta aqui aos Efésios, capítulo 6, está falando de batalha espiritual, certo? A batalha travada. Então Paulo está falando de batalha espiritual e convocando a igreja a ser uma igreja militante em oração. Orar pelos missionários, orar pelas vidas, orar pelos perdidos. A oração tem um poder fora do comum, e é um poder, irmãos, que nós nem conseguimos medir esse poder. Nós não usamos esse poder. Nós temos uma ferramenta nas nossas mãos que nós não utilizamos. E a oração é uma arma poderosíssima do cristão. Eu falei aqui no culto de oração, eu disse que o diabo, ele teme o crente que ora. Ele não tem um crente que vai igreja, ele não tem um crente que lê a Bíblia, ele não tem um crente que louva, porque até louvar também de novo. Mas o crente que por se ajoelha, irmão, ele teme, ele estremece. Porque você vai falar com Deus, você vai se comunicar, você vai interceder, você vai guerrear. A oração é uma guerra, é uma militância em favor de todos os crentes, em favor de todos aqueles que estão à frente da obra de Paulo é com eles. Então Paulo roga, não somente aos Efésios, mas em todas as cartas, Paulo roga à igreja que ore com ele, que interceda. E a oração, irmãos, ela é insubstituível. Não há outra maneira que você consiga falar com Deus se não for oração. A Bíblia, Deus fala com você, mas é na oração que você fala com Deus. É insubstituível isso. É insubstituível.
Então a oração, ela toca onde nós não podemos tocar. A oração toca o mundo inteiro. A oração não tem fronteiras, né? Eu não preciso apresentar aqui no mercado de alguém, como as igrejas fazem, né? Carteira de trabalho, mercado. Senhor, olha, Senhor está aqui, minha esposa. Não, basta você curvar o seu coração diante de Deus. Senhor Deus, visita a minha casa, visita o meu esposo, liberta. E aí, irmãos, o Senhor fará maravilhas. Né? Então Deus não se condiciona a foto, a roupa, né? A benzer, a água benta. Não, é oração. Lá na igreja tinha um presbítero, ele estava ali no culto de oração, no começo lá. Aí ele disse: irmão, eu sempre só de observar as coisas. Daí ele disse assim: irmãos, vamos aqui, os irmãos querem oração do Senhor, já está com as fotos dos irmãos, né? Uma peça de roupa. Aí eu vi naquela arrumação e disse: tá certo. Aí eu fiquei, aí os obreiros chegassem, mas todos os negócios aí, disse: não, vamos se acalmar, vamos ver onde é que isso vai. E não tem uma oração, vai ser a filme lá na igreja. O culto cheio de atrás de gente. Mas pastor, ora, Senhor, mas não vingou. Porque não há necessidade. Há necessidade de orar pelo seu familiar, né? Pela sua casa, pelos missionários, pela igreja. Porque a oração, ela rompe fronteiras. Ela vai onde eu não posso ir. Barreiras linguísticas, preconceitos culturais. Louvado seja o nome do Senhor. E eu com certeza, irmãos, se estamos de pé nesta noite, é por causa de Deus e também, irmãos, porque tem alguém orando por nós. Pela igreja. E você é a igreja. Eu sou a igreja do Senhor. Então, pela oração, nós podemos nos envolver com os focos na terra. Você pode orar para alguém lá na China, lá no Iraque. Nós podemos nos envolver. Pela oração, podemos inflamar o nosso coração pela obra de Deus. Irmãos, quando o fogo caiu, né? Quando o poder caiu lá no dia de Pentecostes, os irmãos estavam fazendo o quê? Orando. Depois da ascensão de Cristo, que Jesus falou que voltaria, a igreja voltou para Jerusalém e foi o quê? Orar, aguardar a promessa daquele que promete é fiel para cumprir, mas aguardar com oração. Irmãos, as promessas de Deus, o que Deus tem que fazer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, não nos impede de continuar orando. Eu estou lendo um livro agora que se diz: se Deus já sabe, por que orar? Esse livro é interessante porque ele aborda essa questão. Mesmo Deus prometendo, mesmo Deus, nós sabemos que Deus vai fazer, isso não substitui a nossa vida de oração. Porque a oração não é somente pedir, não. A oração é agradecer, é louvar, é se comunicar.